Salve, salve, nação! Vamos embora com mais algumas notícias sobre o nosso Flamengo, né? O Flamengo em preparação aí, né? Nessa data FIFA para poder enfrentar, já pensando na final da Copa do Brasil. Mas antes disso, ainda tem um jogo ainda pelo Campeonato Brasileiro, que é a situação do Atlético Paranaense. O Flamengo vai enfrentar o Atlético Paranaense em Cariacica, Espírito Santo, antes da final, né? No dia 13 é o jogo contra o Furacão, né? E a situação de Bruno Henrique e Fabrício Bruno. O Flamengo encaminha, né, a renovação de contrato de esses dois jogadores, né? Então vamos embora com mais um vídeo aí. A situação do Bruno Henrique tá bem encaminhada, né? Sobre renovação de contrato. Então vamos embora com mais um vídeo aí, sem mais enrolação. Vai deixando seu like aí, crédito a ESPN Brasil e ao SBT Rio também. Vamos embora com mais um vídeo, nação. Bora aí, deixa seu like aí. Na decisão da Copa do Brasil, e que já começou com a polêmica dos ingressos, é isso, Pedro? Tudo bem, Bruno? Um abraço a você, abraço aí ao Prati, também ao Marra, a todos os amigos do Sport Center. Esse meme tem décadas aqui no Rio de Janeiro, não começou, o Marcos Braz apenas reavivou há algum tempo. Mas enfim, tem semifinal de Copa do Brasil chegando, pegando fogo aí, essa questão dos ingressos mesmo, revoltou bastante gente, no mínimo R$400 aí a entrada para público geral, né? Porque você tem que ser sócio ali para ter o desconto e tudo mais. Então pegou bastante fogo assim em redes sociais, torcedores muito revoltados, valor muito salgado mesmo. Enquanto isso, os jogadores do Flamengo vão dando aquela descansadinha, assim, aproveitando o último dia de folga nesta terça-feira, porque amanhã tem a reapresentação no Ninho do Urubu, para aí começar de fato o trabalho, porque na próxima semana tem a volta ao Campeonato Brasileiro, o jogo contra o Atlético Paranaense, sem o Bruno Henrique, suspenso, sem o Ayrton Lucas também suspenso, os dois pelo terceiro cartão amarelo. Então o Flamengo tentando aí pensar na Copa do Brasil, mas tem esse desafio antes para de repente, quem sabe, encaixar uma dupla ali, Gabigol, Bruno Henrique, Gabigol, Pedro, desculpa, quem vai entrar no lugar do Bruno Henrique, o Everton Cebolinha também tem essa possibilidade. Em relação a renovações, Bruno, o Flamengo acredita que vai de fato colocar a mão na massa depois que terminar a Copa do Brasil. Não acredita que vai ter problemas, por exemplo, com o Bruno Henrique, é uma relação de confiança. O Bruno Henrique ficou um ano aí parado com a lesão, então tem uma relação mais próxima. O Everton Ribeiro teve uma sinalização lá atrás que o Flamengo gostaria de ter essa renovação, mas depois deu uma esfriada, a questão de todo o tumulto que houve com crises, etc. Então o Flamengo vai sentar para ver mesmo quem vai ficar ou não. Tem o Felipe Luiz também, depois da Copa do Brasil, Bruno. Também faz parte de reformulação, algo que a gente falava aí sobre a seleção uruguaia. A gente vai para o São Paulo, Respondendo a sua pergunta sobre o Bruno Henrique. A gente soltou lá nas redes sociais da SBT também, pode olhar lá, que as conversas entre o empresário do jogador, Denis Ricardo, e o Flamengo foram reativadas, tá? Porque isso já havia sido conversado no começo da temporada, aí depois eles pararam e agora eles voltaram a conversar na última semana. Qual é a ideia? É renovar. Vai renovar. Até dezembro que encerra, né? Exatamente. Ele pode assinar um pré-contrato, sair de graça, mas a relação é muito boa e o próprio Bruno Henrique não quer fazer isso. O Bruno Henrique quer renovar o contrato. Eu só acho o seguinte, essa demora do Flamengo de resolver a situação vai fazer com que a renovação seja mais cara. Em que sentido? Salário? Não, mas tempo de contrato. O que antes o Flamengo poderia oferecer 1 ano, acho que agora o Bruno Henrique já pode exigir 2 anos. Porque entendeu? a dúvida em relação ao pós-lesão não tem mais. O Bruno Henrique já mostrou que não existe mais essa dúvida, muito pelo contrário, tem sido o melhor jogador do Flamengo nos últimos jogos e agora ele pode exigir um tempo de contrato maior. E eu acho que o Flamengo tem que aceitar. A gente está falando de um ídolo que ainda está performando, que está entregando muito. Repito, tem sido o melhor jogador do Flamengo nos últimos jogos, o melhor reforço do Flamengo para o segundo semestre de 2023, mas vai renovar. Respondendo a sua pergunta, vai renovar. Quando? Após a final da Copa do Brasil, eles vão fechar essa situação. Inclusive, tem sido o grande respiro do Flamengo nesse momento tão inconstante em relação ao Sampaoli, ao que se entende de time do Flamengo. A gente comenta muito por aqui desse traço do Sampaoli de nunca repetir escalação. O torcedor, aquele torcedor raiz mesmo, ele às vezes fica assim, tem uma identificação, o Arrascaeta no banco, o Everton Ribeiro no banco quando o Arrasca estava bem. E aí ele tem sido o respiro desse Flamengo. Talvez aquele ponto de luz, assim, nossa, a potência do Flamengo é o Bruno Henrique. Nunca existiu dúvida sobre a qualidade dele, né, Fernanda? A única dúvida era justamente como o Bruno Henrique ia voltar.
E aí, eu fiz aqui mais uma vez, ele é tão fenômeno, mas tão fenômeno, que ele conseguiu, depois de um ano, voltar da mesma forma que ele estava antes. E olha que ele teve outra lesão. Eu acho que ele voltou até melhor, sabia? Cara, não duvido não. É surreal isso. Eu acho que é igual, só que a gente esquece. Pode ser também, eu não duvido não, cara. O Bruno Henrique é muito craque, ele é decisivo, ele é um cara que o Flamengo tem que fazer tudo o que puder para poder continuar com ele dentro do elenco, porque ele, dentro do futebol brasileiro, ele sobra com larga distância aí. E eu me arrisco a dizer, Fernanda, que jogando bola, o Bruno Henrique foi mais importante que o Gabigol nesse período aí. Não, mas é isso. Não na decisão, mas futebol, bola no pé, futebol jogado. É isso. O Bruno Henrique jogou mais do que o Gabigol e disputa firmemente com o Arrascaeta para saber, nesse ciclo aí vitorioso do Flamengo, quem foi o melhor jogador. Não quem foi o maior, mas quem foi o melhor. Inclusive, os gols que o Gabigol fez, os gols importantes, muito graças ao próprio Bruno Henrique. Se a gente for olhar jogada, enfim, assistência, desarme para poder o Gabigol sair na cara do gol e poder fazer gol importante. Mas, de fato, assim, eu tô com o Pedrosa. E eu tenho essa opinião também, tá, Pedrosa? Eu acho que o Bruno Henrique é um jogador mais importante que o Gabigol para o Flamengo. Mas o maior da história, no caso, é o Gabigol pelos gols. Mas isso sempre acontece, né? Isso tem acontece. o cara que acaba se tornando porque coloca a bola na rede e tudo, mas não que ele não Desde a coloca. época do Santos, inclusive, né? Porque Ele eles é dois muito jogaram craque, juntos ele no joga Santos. muito. Olha aqui, ó, mais de 38 mil ingressos foram vendidos para o jogo de ida da final da Copa do Brasil entre Flamengo e São Paulo. Esse jogo é no próximo dia 17. O valor do ingresso varia entre R$100, tudo bem? Isso, valor meia. E 4 mil, meia, né? Porque o valor mesmo é 200. E para sócio torcedor. É sério, porque sim, para público geral, o valor inteiro mais barato é 400 e a meia é 200, que é setor norte. E R$4.500 é o valor mais caro do ingresso. Você, Vene, quando foi lá no site e printou, o quê? Dá pra jogar o quê, Big Boys? Ele falou que R$4.500 você entra em campo pra jogar. É um valor Não, assustador. você faz uma pelada com um churrasco bom, né? grupo e de um domingão pagode. inteiro. Ô, gente. Ô, Vene, Pô, 4 mil eu vou 4 vezes pra Fernando de Noronha, pô. Não esquece, pô. Não vai, tem, não. Não, tô dando um exemplo tá bom. aqui, mas vamos lá. Mas Sabe dá o que pra é botar pior? um telão maneiro. É churrasco com picante. Você sabe o que é assistir. pior? Fala. Vai ter gente pagando e Com feliz, certeza. tá? E feliz. Mas vamos aos fatos, Fernanda. A gente brinca aqui, mas isso que está acontecendo é um absurdo. É um absurdo. Não dá para a diretoria do Flamengo cobrar esse tipo de valor. Eu achei uma falta de respeito com o torcedor. Sabe o que vai acontecer? O torcedor que vai comparecer ao Maracanã não vai ser aquele torcedor raiz que grita, não. Vai ser a famosa Fla Selfie, que enquanto o Flamengo tá levando pressão, tá lá fazendo storyzinho para depois postar no Rios no Instagram e mostrar que tava no Maracanã. Infelizmente é isso que vai acontecer. Não vai ser a torcida raiz, a torcida que tanto apoiou, que tanto carregou esse time do Flamengo em vários momentos ruins, não só nessa temporada. E eu vou além. O problema não é só no valor do ingresso, que, repito, é um absurdo. É na entrega do produto, porque, por exemplo, o torcedor que está tentando adquirir ingresso, mais de 40 mil ingressos foram vendidos, o torcedor está tendo um sacrifício danado para poder comprar. Não estão aceitando cartão de crédito, é só Igual via a Pix. fila do Demi Lovato, você fica na internet 60 mil na sua frente. É terrível. Você paga um valor tão absurdo e ainda tem dificuldade para cobrar o ingresso. E o problema vai além. Chega ao adversário, o São Paulo. Se a gente for perceber, o presidente do São Paulo dando entrevista, ele deu uma entrevista para a ESPN, falando, olha, eu fui pego de surpresa. Quanto tá? R$700, valor para visitante. É um absurdo, Fernanda. E aí o São Paulo ficou sabendo pela mídia, segundo o presidente do São Paulo. O que é pior, no caso desse, o que você faz? Eu sou o Flamengo, chamo o São Paulo para conversar. Vem cá, vamos cobrar um valor aqui, ok, para visitante? O que vocês acham? É terrível o que o Flamengo está fazendo. É terrível no valor dos ingressos, um absurdo, tirando o povão. Quem vai ter acesso? O cara que ganha um salário mínimo, como que ele vai ter acesso ao Maracanã? Ele vai vai parcelar em 10 vezes e vai acabar com a vida financeira dele. Ou não vai conseguir, porque ele não é sócio e ele não vai conseguir comprar. Ô, Pedrosa, tem a parcial saiu agora, 45 mil ingressos, tá? A gente começou falando 38, já acabaram de atualizar, 45 mil ingressos já foram vendidos. Eu sempre falo isso nesse programa aqui. Eu acho engraçado, a primeira vez que eu tomei um susto como comunicadora de uma prática de ingresso com valor muito alto, que foi em 2013, onde o Flamengo tinha um ano que ele veio se arrastando, era o primeiro do Bandeira de Melo, ele tentando equalizar as dívidas. E aí o que acontece? O Flamengo vai para a final da Copa do Brasil. E aí, para as finais, né? E aí a semi foi quartas e tal. E ele começou a aumentar o ingresso. Eu me lembro que era algo tipo assim, eu nesse mesmo programa, gente, é um absurdo, R$400 o ingresso mais caro. Eu fiquei indignada com R$400. Tudo bem que a gente está falando de muitos anos atrás, mas essa prática, ela está amadurecendo. Mais precisamente e a gente 10 anos. Começando a esvaziar a arquibancada de
de pessoas que querem ter acesso ao Flamengo, porque o Flamengo é um time com muito torcedor e às vezes o torcedor que não consegue comprar esse ingresso. Ah, Fernanda, mas hoje em dia a prática de sócio-torcedor, ela precisa para o clube ganhar. Beleza, faz o seguinte, faz como o Carnaval. Pega uma faixa desse Maracanã, sei lá, 5 mil ingressos só. E põe um valor popular, abre uma fila no Maracanã e vende. Você vai ter o sócio e você vai ter o povo também comprando. No Carnaval é assim. Você tem lá o pessoal que pagou 10 mil reais no camarote, o pessoal que pagou 15 reais para ver o Carnaval, ver o mesmo Carnaval. Mas cada um com seu acesso. Fernanda, o São Paulo dá um banho no Flamengo em relação a isso. O São Paulo hoje, o Morumbi, ele tem setor popular que consegue compensar com quem tem grana e tem condições de pagar, você compensa o ingresso de quem não tem. O Morumbi hoje, ele se tornou um estádio popular novamente. É uma grande força do São Paulo, justamente porque o Júlio Casares, que é o presidente do São Paulo, que o Vinícius citou muito bem aqui, ele colocou isso. O marketing do São Paulo chega para ele e fala assim, 3 milhões a mais. Não tem problema, eu quero meu estádio lotado, porque isso sim é priorizar quem respira a essência do futebol, e no caso é o povo. Tem que ter um setor popular. Essa é uma prática que deveria ter sido implementada por todos os clubes. Não é só uma crítica ao Flamengo, não. Sim, é uma crítica ao futebol brasileiro inteiro. O que você quer falar que eu vou chamar o Vascão? O valor dos ingressos de 2013, já que você mencionou. Quanto é? Maracanã mais, 800, hoje está cobrando 4.500. Leste inferior, 500. Leste superior, 350 e norte, 250. Viu? Era esse 400 que assustou. O esvaziamento que você falou, ele não é do estádio, ele é social. É isso. É um esvaziamento social. Que vai ficar cheio. Porque vai lotar. Vai. Não, vai encher. Só que vai encher de gente que não sabe nem o nome do goleiro do Flamengo. E não importa, essa gente sério, também pode sério, assistir, verdade. mas eu acho que também precisa ter um espaço para aquela gente. Claro, Exato. é isso. Então, é isso aí, né? O Flamengo encaminhando a situação do Bruno Henrique, né? O Flamengo encaminhou a situação do Bruno Henrique para a renovação, mas possivelmente isso tudo deve se oficializar após a Copa do Brasil, né? E o Fabrício Bruno também, o Flamengo fez a primeira oferta de renovação para o Fabrício Bruno, só que o jogador e o seu staff acabou recusando a primeira oferta de renovação de contrato por mais 2 anos com o Flamengo. Então o Fabrício Bruno recusou a primeira oferta, entendeu? Lembrando que a expectativa é que o Flamengo deve fazer uma nova oferta de renovação ao jogador. Outro ponto aqui é que o Fabrício Bruno, ele tem contrato com o Flamengo até 2025. Então ele tem mais 2 anos de contrato até lá, né? E o Flamengo ofereceu mais 2 anos, totalizando até o fim de 2027. Porém, o jogador recusou, né? Os valores não agradaram nem ao atleta e nem ao seu staff. Sendo assim, o jogador espera receber uma nova proposta, mas obviamente que não tem tempo ainda para o jogador e o Flamengo se acertar, né? Porque ainda tem mais 2 anos de contrato. Lembrando que o Fabrício Bruno é um dos principais atletas desse elenco do Flamengo, principalmente no sistema defensivo, e ele tem um dos salários mais baixos desse elenco aí, né? Obviamente que ele deve receber uma valorização boa, né? Para continuar no Flamengo. E tá dizendo aqui que as condições oferecidas não agradaram o zagueiro e seu staff, como disse agora, né? E o Flamengo está tentando renovar o seu contrato, né? Mesmo faltando 2 anos ainda, né? Porque o Flamengo tem medo de receber assédio em cima desse jogador. Por 2 motivos, né? Porque 2 anos de contrato é muito perto de acabar, tá jogando bem, e ainda o salário do jogador é muito baixo em comparação a outros atletas desse elenco. E o Fabrício Bruno é um dos principais jogadores desse elenco aí, podemos dizer. Fabrício Bruno, aqui tem uns dados aqui, né? O Fabrício Bruno jogou 46 jogos com o Flamengo nessa temporada e marcou 3 gols, né? Ao todo, ele soma 75 partidas pelo Flamengo com 5 gols marcados, né? E ainda recebeu elogio do Luizito Soares, né? Após o Luizito Soares fala isso na ESPN, né? Então, é isso aí. Ele fez certo ou não? Não sei, né? Mas, trazer o salário do Fabrício Bruno aqui agora. Eu pesquisei aqui, né, no site Notícias do Mengão, né? Esse artigo é de 2 meses atrás, né? De julho agora, 2 meses atrás. O zagueiro Fabrício Bruno, que é um dos destaques, né, do sistema defensivo do Flamengo, é o que menos recebe, né? Recebe 300 mil por mês. É um zagueiro que se destaca muito no Flamengo e recebe 300 mil reais por mês, entendeu? Pablo recebe o dobro e a reserva nem joga.
Rodrigo Caio não recebe oportunidade, 650 mil. Davi Luiz é o segundo maior salário do Flamengo, né? 1,5 milhão. Joga nada. Léo Pereira recebeu 350 até 2022, mas renovou e aumentou e não sabemos o valor dele, né? Então aquilo. Eu acho certo ele receber uma valorização bem ali para 500 mil, 550, 600. Porque tá difícil, né? Porque se vier alguma proposta de fora aí, obviamente vai querer seduzir o jogador. E o jogador pode pensar nisso aí, né? Então acho que essa é a intenção do Flamengo, renovar e aumentar um pouco o seu salário também, né? Pode até dobrar, dependendo da situação, já que o Pablo e o Rodrigo Caio não devem permanecer no Flamengo, né? Então, é isso aí. Tamo junto.